Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de estudo. Nessa sexta-feira, estaremos estudando o livro que é o Espiritismo, dando continuidade, como de costume, aos capítulos e estudos de forma progressiva. Estaremos sobre a coordenação desse livro com o nosso irmão Marcos Melo. Teremos também a leitura inicial com o nosso irmão Manuel. E eu peço a todos para que, nesse momento, nos mantenhamos em estado de concentração. Vamos nos concentrar, pedir para a equipe espiritual para que nos possa auxiliar, para que possa trazer o verbo fácil ao nosso irmão Marcos Melo. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, aurindo desse conhecimento, pedir força para que nos mantenhamos sempre no caminho que nos aproxima de Deus e pedir fé, muita fé, que precisamos trabalhar intimamente para que nos mantenhamos fortes nessa caminhada. Nesse momento, vamos passar a palavra para o nosso irmão Manuel, para que ele possa realizar a leitura na noite de hoje. Boa noite a todos, irmão, seja bem-vindo na reunião. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus 5, 4, 6 e 10. 2. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vós é o reino do céu. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rireis, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 4 e 25. Obrigado pela oportunidade para falar a vida do coração. Muito obrigado, seu Manuel, pela leitura introdutória que nos prepara para o estudo da noite de hoje. E, imediatamente, passo a palavra para o nosso irmão Marcos Melo, para que ele possa nos conduzir no estudo da noite de hoje. Obrigado, Biel. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, se sintam em casa. Obrigada. Obrigado, tudo bem, Iris? Como é que vai? Estou bem. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria ter você aqui hoje com a gente também, fazendo parte desse nosso grupo. Fique à vontade. E hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso encontro, nas sextas-feiras, que traz o estudo da obra, o que é o Espiritismo, como o Gabriel já tinha nos chamado a atenção logo no início. Vou só ativar aqui o som. Obrigado. Bem, como o Gabriel já tinha falado, né, hoje é o estudo do livro que é o Espiritismo, sempre nas sextas-feiras, dentro da nossa programação da nossa casa. Isso é importante a gente sempre ter isso em mente, dentro dessa nossa grade, dentro dessa nossa proposta, de estar sempre trazendo a base da doutrina espírita. E para aqueles que são simpatizantes, que querem conhecer, a gente criou exatamente mais essa possibilidade para aqueles que não querem adentrar nas obras, né, que é um pouco mais aprofundado. E aqui nós temos, de uma forma bem simples, procuramos sempre trazer questões relacionadas à doutrina espírita como um todo, só puxando, né, os tópicos, sempre falando de uma maneira mais compreensível possível, para que dentro desses temas a qual nós nos propusemos a falar, as pessoas, de acordo com a sua curiosidade ou o desejo de se aprofundar, adentrem principalmente na obra O Livro dos Espíritos, que é de onde surgiu toda a codificação, né, realizada por Kardec, com relação ao Pentateuco, que assim é que se chama, né, as 5 obras básicas de Kardec, a qual praticamente todos os dias nós temos
uma obra para estudo, e assim vamos caminhando, né? Esse mês de setembro, como vocês sabem, é o Setembro Amarelo, a prevenção, principalmente, do suicídio. O suicídio, que são os casos dos nossos irmãos que desistem da sua jornada aqui na Terra, às vezes pelo peso, né? O peso exagerado das provas, né? A qual a gente acha dessa maneira, mas já percebemos, e com o estudo que nós fazemos, a maioria dessas provas fomos nós que pedimos, mas que em determinado momento alguns não suportam, outros por não ter e aceitar, né, a questão de ter Deus na sua vida, esse ser supremo que nós não ainda entendemos. Muitos deles acham que os problemas só têm ou não têm solução alguma, desde que não sejam relacionados à matéria, ou seja, tudo aquilo que ele não pode resolver com os bens, né, que guarnecem a nossa casa, guarnecem a nossa vida, ou a falta desses bens, o impossibilitam de solucionar certos problemas, e às vezes eles desistem, né, da vida e provocam esse ato, né, o ato extremo de tirarem a própria vida, a qual foi dada por Deus e somente Ele pode retirar. Nós sabemos dos momentos difíceis que os nossos irmãos passam quando retornam à parte espiritual, e podemos auxiliá-los através da prece, da oração, principalmente aqueles irmãos que não tinham contato com nenhum tipo de religião. Então isso sempre é muito benéfico. Todos eles sentem, né, através de como a gente viu nos relatos da obra O Céu e o Inferno, que estamos estudando com Toninho. Na segunda parte dessa obra, nós vemos os relatos deles, né, quando passam essa sensação que recebem, né, recebem esse benefício, quando sentem no mundo espiritual essa emanação de amor, de carinho, de aconchego. Todos eles relatam, principalmente na obra de Ivone, né, Ivone Pereira do Amaral, quando ela traz, né, Memórias de um Suicida, quando todos aqueles que lá se encontram sentem, né, emanam, né, essa emanação que advém daqui, da Terra, em direção àqueles que nós amamos, porque sabemos que tudo é afinidade, tudo é conexão, e quando nós, de certa maneira, fazemos essa conexão através do pensamento com nossos entes queridos, eles recebem, né, todos esses fluidos benfazejos que acabam auxiliando eles na sua recuperação, mesmo sabendo que muitos deles vão passar por um processo longo de recuperação. Mas é importante estarmos todos atentos àqueles nossos irmãos que fazem parte da nossa família consanguínea, às vezes também nossos irmãos do trabalho, aqueles que você observa um pouco mais, a mudança de comportamento, isolamento. Devemos não violentar, vamos dizer assim, a intimidade das pessoas, né? Mas sempre que tivermos abertura, né, tentar chegar junto e perguntar se está tudo bem, se não quer uma ajuda, porque muitas vezes basta só essa nossa aproximação, um olhar que pode desencadear, né, para ele essa oportunidade de às vezes se abrir, contar o seu problema. E quando duas pessoas já estão compartilhando do mesmo problema, a solução é bem mais fácil. Quando a gente compartilha, quando a gente fala, quando a gente expõe os nossos problemas, essas situações que nós achamos que são insolúveis, mais pessoas envolvidas pensando, né, e todas com o desejo de auxiliar, se consegue com muito mais facilidade uma solução definitiva para aquilo que alguns pensam que é algo impossível de ser resolvido. Muitas das vezes a solução é bem simples e somente aquele que se encontra nesse estado de perturbação não enxerga. E quando você compartilha, geralmente a pessoa um pouco mais racional, ela traz esse ponto de vista de quem está do lado de fora, então tudo se torna mais fácil. Então vamos ficar atentos para todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que estão juntos de nós, para que nós possamos ser esse instrumento, né? Sermos a última esperança de alguém e de repente estarmos ali preparados para auxiliar quem quer que seja, mesmo não sendo da nossa família, mas sendo alguém próximo, a qual nós possamos estender a mão e tirá-lo desse abismo, né? E não permitir que ele caia, que ele se reerga e que ele continue sua jornada. Sempre nós trazemos as obras, né, básicas, aquelas que deram início à qualificação e dentro daquela sequência, né, que inicialmente foi o Livro dos Espíritos, depois a Revista Espírita, a obra que nós estamos estudando, que é o Espiritismo, depois Kardec veio e lançou o Livro dos Médiuns, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que trata exatamente dessas questões, né, vamos dizer assim, do além-túmulo, né, questões
que muitas vezes envolvem algumas religiões que colocam essa questão dessa pontuação de locais, né? Um local onde é o céu, onde algumas pessoas vão para lá, e o inferno, onde outras vão, né? Nós sabemos que não é bem assim, e durante toda a nossa jornada de estudo dessa obra, que ainda estamos nela, nós percebemos que tudo são questões que são colocadas, muitas das vezes, para afastar ou, de certa maneira, trazer algum desses irmãos para algum tipo de religião, pelo temor, pelo medo, e que muitas das vezes não passa de, como nós vamos ver, né, de misticismo, de algo sobrenatural, ou de uma condução inapropriada que alguns dos nossos irmãos, né, de outras religiões colocam, por não permitir que se conteste, se pergunte. A Gênesis, ele vem explicar toda a criação como um todo, e temos a filosofia espírita, que é uma obra basilar que nós utilizamos como uma obra acessória para o estudo do Livro dos Espíritos. Vem a figura do professor Miramês, né, que já teve a oportunidade, como já falei algumas vezes, dentro do Evangelho do Novo Testamento, ele foi aquele jovem rico, né, que cruzou o caminho de Jesus, perdeu a oportunidade naquele momento, mas em momento futuro ele não perdeu quando aqui encarnou novamente na Terra, junto à coroa espanhola, e teve a oportunidade de vir para o Brasil, né, se reencontrar e fazer um trabalho maravilhoso, a qual auxiliou exatamente no período colonial do Brasil, né, com relação à escravidão. E aí sim, ele não desperdiçou esse segundo momento desse chamado do nosso Mestre Jesus, e através do médium João Nunes Maia, principalmente na época, e ele era contemporâneo de Chico Xavier, um médium também referencial dentro da doutrina espírita pelo trabalho que ele fez de divulgação de todas as obras. Ele realmente é alguém notável, né, humilíssimo na sua obra, mas um homem, né, um homem de bem, que auxiliou a divulgar a doutrina espírita na região, né, de Minas Gerais, principalmente, região sul, mas ele saía ampliando. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a distribuir uma publicação inteira do Evangelho segundo o Espiritismo na Praça de Belo Horizonte, né? Foram, acho que 20 mil exemplares, acho que nessa faixa, 20 mil exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo que ele veio a distribuir em toda aquela região. Então ele auxiliava muito, né, abrindo casas espíritas, auxiliando na divulgação, doando livros, fora os outros inúmeros trabalhos, né, assistencialistas que eram feitos através dos centros que ele ia montando, criando e auxiliando, fora uma vastidão de obras que ele publicou. Essa é apenas uma das obras, né, Filosofia Espírita, que são 20 volumes, que ele veio a publicar através do espírito do nosso querido professor Miramês. Nós estamos no segundo diálogo já, né, passamos pelo primeiro diálogo de Kardec com o Cristo, e vamos caminhando para o segundo diálogo. Nós já vimos, né, e falamos um pouco a respeito do espiritismo e espiritualismo, as dissidências, né, que ocorreram com relação dentro do próprio movimento espírita, vamos assim chamar, que naquela época não era conhecido como movimento espírita, mas os desajustes que aconteciam na condução, né, como a gente vê hoje em dia, na condução de alguns centros, né, alguns centros que se afastam um pouco da obra básica e acabam tropeçando com relação a algumas vamos assim, alguns ensinamentos ou algumas medidas ou questões voltadas para a doutrina, questões voltadas para a condução do centro, das pessoas que lá se encontram, com relação à mediunidade. Então, às vezes, eles confundem muito, né, se envolvem com outras religiões e acabam se atrapalhando. E foi isso que Kardec veio dizer exatamente com relação a essas dissidências que aconteciam, né, esses contrapontos, essas discordâncias entre o comportamento de um e de outro, mas que é natural quando a gente está iniciando vamos dizer assim, uma nova doutrina, uma nova ciência, uma nova filosofia e uma nova religião, como é o Espiritismo, que tem pouco mais de 160 anos. Então, ela é bem jovem ainda e está caminhando, né, a passos largos, mas encontra essas dissidências, vamos assim falar. Né? Ele falou também sobre os fenômenos espíritos simulados, a impotência daqueles que vão bater de encontro, né, com a doutrina espírita, porque muitos deles não têm base nenhuma para o fazer, apenas confrontavam Kardec apenas pelo ouvir dizer, eles não tinham profundidade daquilo que falavam e que nós vemos no nosso dia a dia. Né? Hoje nós vamos tentar trazer para a gente hoje, falar um pouquinho sobre o maravilhoso, o sobrenatural e a oposição da ciência. Né? Essa oposição da ciência é um pouco grande, mas nós vamos
tentar trazer, né, de uma forma bem racional e tranquila, também se não der tempo para a gente também não tem nenhum problema, porque no próximo encontro a gente fala com mais tranquilidade, mas o principal hoje é falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, né? Antes da gente fazer o raciocínio e começar a leitura, né, dessa questão, desse tema, e a gente começar a refletir, o maravilhoso e o sobrenatural, quando a gente começa a refletir no nosso dia a dia, a gente percebe que tudo aquilo que a gente não consegue trazer uma explicação racional, tudo que aquilo que a gente não compreende, a gente acha que aquilo ou é milagre, né, ou é um efeito do sobrenatural, ou seja, algo que não é natural do dia a dia, que nós já estamos habituais, e é algo maravilhoso, espantoso. Então, se nós formos acompanhar, né, historicamente a evolução tanto da humanidade, em certos momentos, tudo de novas, vamos dizer assim, descobrimentos, novos utensílios, novas tecnologias, sempre quando não existe uma explicação racional, a gente relega para esse fato do sobrenatural ou do maravilhoso, né? E aí nós podemos citar inúmeros, principalmente com relação à eletricidade, né? Quando ela foi, vamos dizer assim, colocada de forma constrangida para os instrumentos, como a lâmpada, né? Com Thomas Edison, e depois veio a questão de como é que isso poderia se perpetuar, mantendo-se daquela forma, aí começou-se realmente com Tesla, quando ele conseguiu colocar os circuitos alternativos, né? E assim ele foi conseguindo montar, criar, e tudo isso uma pessoa achava a coisa mais incrível do mundo, era como se fosse algo que era realmente sobrenatural, a energia iluminando, você apertar um botão, a rua de repente, que era tudo com aquelas lamparinas, com óleo, com aquele negócio todo, de repente tudo aquilo, né, passava a não existir mais e todo mundo achava que aquilo era uma coisa de outro mundo, né? E que na verdade nós vimos que tudo não passava de, à medida que você ia conhecendo, tudo se tornava natural, né? Compreensível. E aí a gente pode colocar todos os inventos que nós pudermos passar na nossa mente, né? Todos eles. Onde é que se imaginaria que você pegasse um aparelho e pudesse falar com outra pessoa do outro lado do mundo, né? E hoje você fala, vê, interage de uma forma real time, né? Você está ali ao mesmo tempo em outra parte do mundo falando com a pessoa, vendo, interagindo, dentro da internet como foi criado, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo online, tudo disponível. Então, se você mostrar isso para alguém do interior, como a gente sabe que tem ainda pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, eles vão achar aquilo sobrenatural. Uns vão dizer que aquilo é coisa de Satanás, do demônio, né? Ah, isso é coisa do demônio, você capturou minha alma está presa aí dentro dessa imagem e tal, como era o que acontecia naquela época, né? E Kardec, ele vem exatamente com esse diálogo com o cético, né? Primeiramente aqui, primeiro com o crítico, depois com o cético, ele tenta passar exatamente as questões que o Espiritismo levantou, né? Que é essa interação com o mundo espiritual, né? Alguns não aceitam. O espiritualista, ele sabe que tem algo além da matéria, mas o espírita, né, como nós já sabemos também que foi ele que criou esse termo, né, espírita e espiritismo, esses termos que foi cunhado por ele, era exatamente para diferenciar das outras religiões, vamos assim chamar, né, das outras crenças, e essa possibilidade de interação com esse mundo que nós através dos nossos sentidos, não podemos percebê-lo ainda, né, Mas sabemos que com o caminhar da humanidade, com a lei do progresso, isso vai ser algo natural também. Hoje é sobrenatural para alguns. Para aqueles que já têm a mediunidade um pouco mais ostensiva, isso já é algo natural. Para nós espíritas que já convivemos com esse mundo paralelo, inicialmente através da intuição, para nós isso é natural. Falarmos isso com outra pessoa é coisa sobrenatural, místico, né, demoníaco, e nada disso porque nós já entendemos o que significa essa palavra, né, advinda do demônio, né? Demônio vem de daimon, e daimon é uma expressão que tanto poderia ser de anjo, né, anjo bom, ou os anjos equivocados, e nunca dentro dessa expressão que nós já estamos acostumados. E Kardec, criando exatamente essa tentativa de chamar para aqueles que não conheciam a doutrina espírita como algo sendo natural e não sobrenatural,
ele cria esse diálogo e ele inicia assim, né? O cético perguntando a Kardec. O cético, aquela pessoa, como todos nós sabemos, que tem aquela reserva sobre determinado tema, que não acredita, né? Uns não acreditam de jeito nenhum, mas têm a boa vontade de, pelo menos, escutar, se debruçar sobre os elementos que compõem aquilo que ele não compreende, escutar e, principalmente, refletir e saber e verificar se aquilo é natural ou não, né? Ou se aquilo é racional, lógico, se é possível aceitar dentro dessa composição inicial do cético da materialidade, daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né? Aquilo que nós podemos pegar, palpar, aquilo que nós não podemos e nós não compreendemos é sobrenatural e maravilhoso, né? E Kardec, ele tenta a todo momento com esses diálogos trazer para essa convivência com esse nosso mundo como algo simples, algo que faz parte da natureza, né, dos seres humanos, da humanidade. E quando ele fala humanidade, é de todos os seres que compreendem essa criação, a criação que temos nosso Pai, Deus, o nosso Criador, como o elemento ao qual todas as coisas emanam dele. Toda a criação, tudo que nós conhecemos, e não é obra do homem, né? A obra do homem são essas construções materiais que são feitas, mas se a gente aprofundar um pouquinho, tudo emana de Deus, porque se foi construído pelo homem, o homem é uma obra de Deus, e o conhecimento que ele trouxe, né, também ele auriu e foi posto por Deus. Então, tudo, de certa maneira, é obra de Deus. Mas quando a gente faz essa distinção daquilo que é da natureza, aquilo que é natural que a gente vê, por exemplo, o homem não consegue replicar um ser do zero, como a gente sabe que tem. Todos os seres, criação de Deus, eles vieram em determinado momento para nosso convívio, né, por elementos que às vezes nós desconhecemos, mas que foram necessários para que pudesse, de certa maneira, manter o homem, né, vivo através dos animais em certas épocas que servem de alimento, e outros, com a evolução, né, da humanidade, percebemos que podemos sim sobreviver sem o consumo, né, de algumas proteínas que podem ser substituídas, né? E isso é um avanço natural. E Kardec começa assim, né, com esse diálogo, o crítico perguntando a ele. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Por que Kardec inicia fazendo esse questionamento e falando sobre o século do positivismo, né? Porque naquela época, né, no século XIX, estava começando a surgir com um filósofo chamado Eugène Conti, né? Auguste Conti, né? Ele era um filósofo que ele veio trazer essa questão do positivismo e era considerado o pai da sociologia, ou seja, ele procurava trazer sempre uma explicação voltada para a ciência. A ciência é que tinha, vamos dizer assim, o poder, né, de explicar tudo. Tudo que a ciência não conseguia explicar era sobrenatural, né, ou era maravilhoso, né? Ele defendia sempre, né, que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento e ponto. Para ele, isso era a verdade real. Ou seja, o que a física, a química, né, e todas as ciências da época não pudessem explicar, era sobrenatural. Por isso que ele relata, porque isso foi uma explosão nessa época da França do século XIX, através de Auguste, né, Auguste Conti, que ele trouxe essa grande, vamos dizer assim, revelação, e foi o baluarte de mais uma ciência com relação à sociologia. Então, assim, muitos daquela época, o que não fosse explicado pela ciência, ele não acreditava. E Kardec pontuou isso para que ele pudesse desenvolver exatamente o tema com relação ao espiritismo, porque muitas pessoas não acreditavam, vinha-se das mesas girantes, né, algo que ninguém compreendia, que muito dizia que aquilo ali era charlatanismo, era alguém que ficava fazendo aquela movimentação, o toque das mesas, né, as batidas, os raps, né, como eles chamam, que são as repetições das batidas. Só que aí depois Kardec foi ver que as mesas começavam a responder perguntas.
você fazia uma pergunta e elas respondiam através do toque, né, imitando o alfabeto, né, uma batida o A, duas o B, e assim por diante, né, mas isso voltado com a língua francesa. Então, eles iam montando, né, essa forma de comunicação, e foi isso que chamou a atenção de Kardec, porque ele disse, olha, se uma mesa dessa, a gente está fazendo uma pergunta, né, o objeto mesa, poderia ter sido outro objeto, e se faz uma pergunta e ela tem uma resposta racional, inteligente, então, isso é obra de algo inteligente, né? Se tem uma origem, né, racional e inteligente, algo está por trás disso. E também, né, deve ser algo que deva se levar em consideração. E aí Kardec diz que uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Deixa de o ser desde que seja reconhecida verdadeira. A questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, não podeis taxar coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não existe. Direis, a minha razão se recusa a admitir isto, porém, os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões. E, além disso, os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Era aquilo que a gente estava construindo a ideia, de Kardec veio exatamente lançar agora, quando ele traz exatamente essa questão. Né? O tempo é que traz todas as respostas. Né? O tempo, ele é o Senhor absoluto da verdade. Isso aí é algo comprovado. Aquilo que muitos não obtêm a resposta, com o decorrer, né, mesmo que sejam das eternidades, como se chamam as eternidades, devemos compreender como as nossas várias existências, né, isso é muito bem pontuado. Mas, ao longo de décadas, por exemplo, algo poderá ser descortinado e, quando se tem uma explicação, ou a verdade vem, né, a verdade absoluta através desse grande oráculo que é o tempo, tudo se torna aceitável, né? Tudo se torna natural, que é isso que Kardec vem nos trazer. E ele continua, né, na colocação dele, quando ele traz que o Espiritismo ele repudia, né, dentro daquilo que ele diz respeito, todo o efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes, explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos reputados até agora como milagres e prodígios, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia, portanto, o domínio da ciência, é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais. O código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Né? Isso é interessante a gente ter um pouco de reflexão, e principalmente Kardec nesse tema, né, o maravilhoso sobrenatural, ele aborda muito bem no Livro dos Médiuns, né, na página 21 dele, no capítulo 2. No capítulo 2, ele vem tratar sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Né? Ele aprofunda um pouco mais, mas é o início do Livro dos Médiuns, que nós estudamos há um tempo atrás com o seu Inácio, e estamos dentro da nossa programação, só esperando uma brecha na nossa grade, né? À medida que os estudos das obras elas vão findando, nós vamos retornando para um novo ciclo de estudos, né? Como nós já fizemos isso pela quarta vez, estamos fazendo pela quarta vez com o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no quarto ciclo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é muito importante, né? E vou só destacar aqui no item 10 do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala que, para os que consideram, né, a matéria única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se fosse assim, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um mosaico de superstições. Né? E aí nós temos também as crendices, né, e aquelas superstições voltadas para as culturas dos povos. E aí Kardec ainda coloca aqui, os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, uma vez que, negando qualquer efeito extramaterial, negam automaticamente a existência da alma. Ou seja, alguns, né, de certa forma, relegando tudo à matéria,
se opõe à existência desse outro elemento, que é o elemento natural, o elemento ao qual nós iremos retornar, né, para a nossa parte espiritual, e lá é onde nós temos realmente o nosso lar, o nosso esteio. Né? Feito isso, vamos caminhar um pouco aqui. Esse outro tema, ele realmente é muito grande, né? Eu queria até deixar um pouquinho de tempo para que vocês pudessem refletir, né, junto comigo, mas nós podemos sim colocar esse outro tema para que a gente possa refletir, oposição da ciência. Né? Aí Kardec já vem trazer um novo tema, que é a relação de oposição da ciência com relação ao espiritismo, porque a ciência precisa de métodos, de protocolos, para que ela possa atestar que algo realmente existe. Né? Só que nós vemos, através da pergunta inicial, como vocês vão perceber pela nossa leitura agora, como é que Kardec aborda essa questão da oposição da ciência com relação aos fenômenos, né? Os fenômenos espíritas, que alguns relegam para algo que é sobrenatural ou maravilhoso, mas que nós sabemos que é natural, racional e faz parte, né, das nossas faculdades, assim como a visão, o olfato, a mediunidade é um desses elementos que a ciência, né, busca a cada momento entender. A ciência, aqueles homens que se prestam, né, a esse papel de serem vanguardistas em relação a temas que são desconhecidos e se permitem um estudo sério, como nós vimos, né, na obra realizada por Arigó, quando cientistas da NASA vieram ao Brasil para estudar, né, trouxeram equipamentos, foram feitos milhares de horas de documentários catalogados, que não existia explicação plausível, mas que foram estudados. Homens médicos vinham para o Brasil para estudar as suas cirurgias. Alguns deles se submeteram a serem cirurgiados por Arigó e foram curados. Basta vocês aproveitarem, né, e assistirem a um filme dele, que vocês vão ter uma pequena amostra de tudo que ele fazia. E aí o cético começa perguntando a Kardec com relação à oposição da ciência. Né? Dissestes que vos apoiais em fatos, mas é a opinião dos sábios, daqueles que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso, que se opõem a vós. Por que eles não deram a devida atenção aos fenômenos das mesas girantes? Se nisso houvessem notado alguma coisa séria, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações e o dever deles não será espalhar a luz? Porque teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força. Kardec coloca na pergunta que o cético diz que se esses sábios, homens doutos, né, da época, cientistas, não viram nada plausível para serem estudados, nada que pudesse eles se debruçarem como algo que valesse a pena para a humanidade, como uma nova revelação, desprezaram, né? Porque, de certa maneira, isso, né, não poderia auxiliar. Será que isso não seria um contraponto, não seria algo que viesse a ser de encontro com a doutrina espírita, ou que viesse a prejudicar, já que esses homens, né, inteligentes da época, cientistas, não deram importância ao seu estudo. Né? E Kardec começa a construir a sua reflexão com relação a isso. Né? Como eu vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos, ou seja, os ilustres homens daquela época. Né? E os prosélitos eram exatamente aqueles homens que tinham uma religião e se convenciam e acabavam indo para o Espiritismo.
e isto em todos os países do mundo. Entre seus adeptos, há grande número de médicos de todas as nações. Ora, os médicos são homens de ciência, os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários ou eclesiásticos, né? E etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira. Não são pessoas em que não se deva reconhecer certa dose de ilustração? Então só há sábios na ciência oficial e nos corpos constituídos? Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido o direito de cidadania na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião teria, nesse caso, grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. A ciência não repeliu como quimeras, ou seja, como monstruosidades, uma porção de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores, né? A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica, né? Foi mal sucedida, como devia ser, porque agiu visando a uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Juízo temerário que o tempo se encarrega de reformar todos os dias, como já reformou tantos outros, restando aqueles que os emitiram a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo que lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessa corporação a aceitarão sob o poder dos fatos, né? E Kardec ele finaliza quando ele diz: quanto a esses fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros, né, os espontâneos, estão as visões e as aparições, ambas muito frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Ele finaliza Kardec, mas dentro desse tema, né, ele se aprofunda muito mais, mas vamos chamar assim, a semente que nós queremos jogar nesse momento aqui, nesses corações que se encontram conectados conosco, e aqueles que se conectam também através do mundo a qual nós não enxergamos, porque estamos nesse momento conectados tanto com aqueles que nós podemos ver, como aqueles que nós também não podemos sentir nesse momento, através do nosso sentido da visão. Mas muitas vezes sentimos através das nossas impressões, pelo tato, né? Por uma impressão que não explicamos, por uma presença que, de certa maneira, nos provoca, muitas vezes, um sentimento que aquele médium que já consegue se trabalhar percebe que não é dele. Muitas vezes nos entristecemos de uma hora para outra e não temos uma explicação racional para aquilo. E depois nós começamos a perceber que estávamos sob influenciação de algum irmão que estava necessitado e perto, né, do nosso campo mediúnico poderia ser sentido, né, por esse elemento que nós chamamos de perispírito, que é a qual se conecta com o mundo espiritual. Então, para todos nós, o fato sobrenatural, ele foge dessa concepção e desse conceito que o homem traz. Porque para nós que compreendemos e principalmente sentimos e interagimos com esse mundo, ele é real, ele existe. Nós temos essa certeza toda noite quando nós vamos dormir.
quando nós descansamos o nosso corpo, como estamos estudando no livro dos Espíritos, nós retornamos à nossa pátria espiritual. Aqueles que já têm uma elevação moral, uma compreensão sobre o que é que devemos, dentro desse mundo ao qual nós habitamos de provas e expiações, que nós devemos não fazer, nós nos colocamos nessa condição de encontrarmos a nossa família espiritual. Essas grandes colônias a qual nós pertencemos, a qual nós estamos inseridos. Essa a qual nós estamos é uma família que nós necessitamos para tirar proveito através das inúmeras lições a qual nós temos. E Kardec vem exatamente confrontar essa oposição que a ciência tem sobre esses elementos, porque ela busca protocolos voltados para aquilo que o homem aceita como algo que faz parte desse mundo, o mundo da matéria densa, esse mundo a qual nós vivemos, esse mundo a qual nós precisamos desse corpo denso que nos faz arrastar por esse mundo, porque na verdade nós nos arrastamos aqui no nosso dia a dia, né? E não estamos falando somente daqueles que têm sobrepeso, como eu, são todos, porque esse mundo, ele nos provoca, ele nos, de certa maneira, ele nos constrange dentro desse potencial de espírito que nós temos, que nos faz não utilizar grande parte, né, dos, vamos dizer assim, sublimes elementos que nos são colocados através, principalmente, das nossas qualidades, né, daquilo que nós temos já de outras vidas conquistadas, mas que aqui não podemos usar em nossa integralidade. Nós sabemos que tudo que nós aprendemos, né, nas nossas existências passadas, nós não esquecemos. Mas por estarmos aqui nesse corpo denso, nós assim o fazemos para o nosso próprio bem. Então, imaginem, né, imaginemos-nos todos, né, nos arrastando aqui nesse mundo, precisando de um carro para ir daqui para ali, né, ficamos cansados com tudo, né? O sol aqui provoca essa situação que às vezes a gente sai e fica com aquele, né, aquele estado de torpor, assim, meio desorientado, né, que dá aquela sonolência, aquela preguiça mesmo, né? Tony, que gosta muito dessa palavra. E quando nós pensamos no mundo espiritual, com toda a potencialidade, a capacidade de você pensar e estar num canto, ter toda a sua inteligência desperta dentro daquilo que você conquistou pelo seu trabalho, né? E você aqui estando nessa situação, é essa situação que os homens da ciência buscam explicar esses fenômenos. Mas eles não têm um paradigma para poderem chegarem à conclusão, né? Eles partem, né, de um início, de uma tese, né? Através da antitese, eles começam, né, a antítese, vamos assim chamar, né, que são os contrapontos que eles tentam trazer para se chegar a um conceito final, que é a síntese de tudo aquilo que eles compreendem e, de certa maneira, trazem como sendo a verdade, aquilo que é racional, aquilo que é aceito. Só que o Espiritismo, como Kardec nos fala anteriormente, é exatamente a questão da crença, porque nós não podemos violentar as consciências alheias. Todos aqueles que fazem parte do nosso grupo e começam a estudar, principalmente o Evangelho, aí nós sempre pedimos para aqueles nossos irmãos que iniciam o estudo das obras, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciar pelo capítulo 5. Esse capítulo 5 é um capítulo em relação a todos os outros são potencialmente auxiliadores e consoladores, mas o capítulo 5, ele potencializa o conhecimento inicial para aquele que não tem, de todas as nossas aflições, problemas que nós passamos, a dor que nós sentimos. Então ele nos traz esse alento quando ele começa a explicar os porquês, né? Essa é a parte filosófica do Espiritismo. É quando ele responde às questões. Meus irmãos, eu agradeço a todos pela paciência de estarmos aqui todos reunidos
juntos, né, escutando aqui, me escutando também a inspiração dos nossos irmãos espirituais, através da figura do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, e para que pudéssemos finalizar, tá? Eu queria só trazer uma reflexão sobre esse tema aqui final, para que vocês compreendam e vejam como Kardec era combatido naquela época, que esse elemento não é com relação àqueles opositores da doutrina espírita, mas como os nossos irmãos aqui no Brasil tiveram que enfrentar a oposição das outras religiões. Esse é um livro, né? Um livro publicado em 1955, existem outros como esse, né? De um bispo da Igreja Católica, né? Da Diocese de Novo Hamburgo, contemporâneo de Chico Xavier, né? O Frei Boaventura, ele foi bispo de Salvador também, de Novo Hamburgo também, e ele publicou essa obra aí, O Livro Negro do Espiritismo. São 100 e poucas páginas, né? E ao lado tem as outras obras que ele veio a publicar. Então, ele era um ferrenho opositor e perseguidor do espiritismo, na época de Chico Xavier, né? Quando ainda você não tinha a possibilidade de se expressar, né, a sua religião e sua crença, porque existiam ainda no nosso país, a partir de 1924, através da sua primeira Constituição, vamos dizer assim, republicana, iniciou-se a possibilidade de estarmos na presença de um Estado laico que só veio realmente a se sedimentar através da Constituição de 1988, que veio positivar o Estado laico, onde o Espiritismo, né, lá atrás, no início, passou a não ser perseguido, ou passou a ser perseguido como uma prática de um crime, porque em 1800 e alguma coisa, em uma das constituições lá atrás, a prática do espiritismo era considerado um crime, né? Como de feitiçaria, curandeirismo. Então as práticas não eram permitidas. E nós sabemos, historicamente, estudando a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império, né? Brasil república, todos eles tinham uma religião como sendo a religião do nosso, né, da nossa colônia Brasil. Né? E todos aqueles que não estivessem inseridos dentro dessa religião, eles eram considerados pessoas subversivas, que poderiam trazer um mal para a colônia Brasil, né? E depois para o Império Brasil. E isso, com o tempo, é que foi sendo quebrado. Né? Imagina os nossos irmãos que proferem as religiões afrodescendentes, né? Os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, que são perseguidos ainda hoje. Nós sabemos que no Rio de Janeiro, alguns irmãos, né, de algumas religiões que fazem trabalhos nos presídios denotam, né, e de certa maneira comandam para que dentro daquelas populações, das favelas que existem lá, dos bairros, né, que se assim coloca de forma pejorativa as favelas, que eles não aceitem a existência daqueles irmãos que proferem essa fé. Então, nós temos, isso é uma realidade. Quem quiser pesquisar na internet, não sei o que estou inventando, nem é o espiritismo. Isso é história, isso é fato, é política, é sociedade. Eles mandam destruir os terreiros deles, né? E nós, de forma quanto mais, temos vários terreiros de Candomblé e de Umbanda no Rio de Janeiro destruídos por determinação de religiões A e B que dizem que isso ainda é coisa do demônio, que as coisas que estão acontecendo de ruim na comunidade é por causa desses irmãos. E nós, espíritas, já fomos assim considerados. Na época atrás, abrir o centro que nós abrimos lá no Safra Luz seria algo realmente impensado num bairro como aquele, né? Os nossos vizinhos não aceitariam, né? Nós não poderíamos ter a condição de estarmos ali juntos. Eu trouxe isso aqui apenas de forma historicamente, porque dentro do nosso projeto Deus, nós devemos sempre buscar
a unificação com todos os nossos irmãos, das nossas religiões, mas estamos num grupo de estudo. E são obras públicas que existem, algumas delas ainda são publicadas até hoje, né? Algumas são recentes, de 1986, e trazem orientações de que você não deve se aproximar desses espíritas, né? 1986, não é tanto tempo assim, né? Ainda são utilizadas, e nós temos que trazer aqui para o conhecimento. Não estamos com a nossa fala provocando nenhum sectarismo e nem trazendo de que o espiritismo é que vai salvar, né? Como alguns dizem, né? Fora da igreja não tem salvação. O espiritismo não diz fora do espiritismo não tem salvação. É fora da caridade que não existe salvação. Né? E dentro desse nosso projeto de Deus, divulgar, evangelizar, unificar e servir, nós temos a obrigação de sempre acolher todos os nossos irmãos, independente da sua religião. Para nós não importa. O que importa é o ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? Fazer ao teu próximo aquilo que tu gostarias que ele fizesse por ti. E amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso Mestre Jesus veio nos apresentar um Deus de amor, um Deus de acolhimento, um Deus de caridade. E o nosso Mestre Jesus é o maior exemplo que nós temos. O nosso Mestre Jesus não perguntava qual era a religião, se ele era fariseu, saduceu, enfim, ele acolhia a todos, na medida que assim era necessário.